presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral continua esticando a corda para não aceitar mudanças na votação. Bolsonaro também disse que ainda aguarda uma possível reunião com o Tribunal Superior Eleitoral sobre propostas de mudanças no processo eleitoral aqui do Brasil. Esse é o tema do debate, que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, convidamos os deputados federais Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e General Peternelli, do União Brasil, também de São Paulo. Antes de mais nada, bem-vindos. Vou falar aqui rapidinho as nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Então, cada um terá cerca de 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja indelicada e interrompa os dois, nós temos uma sinalização clara. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer de novo na tela. No começo da resposta, a minha imagem some e eu volto na hora que acabar o tempo. Combinado? Vamos então à primeira pergunta. O presidente Jair Bolsonaro criticou a postura da Corte do TSE e declarações recentes do presidente da instituição, o ministro Edson Fachin. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, parece que eles do TSE estão dispostos daqui a 15 dias, ou seja, continuam esticando a corda até chegar o momento onde você não possa fazer mais nada. Você tem que aceitar a proposta deles. Fecha aspas. Qual é a sua avaliação sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro? O TSE continua esticando a corda para não aceitar mudanças em votação, como diz o presidente da República? Deputado Alexandre Padilha, começando por você. O presidente Bolsonaro, com a fala dessa e com essa retórica, questionar os resultados eleitorais, primeiro mostra o desespero. Desespero de quem sabe que vai perder as eleições e precisa ficar preparando uma tentativa de questionar o resultado. Se Bolsonaro não acredita na urna eletrônica, ele deveria renunciar. Ele foi eleito através da urna eletrônica. Foi eleito deputado federal várias vezes através da urna eletrônica e foi eleito presidente da República pela urna eletrônica. Desde 2014, o atual presidente Bolsonaro fala de fraude 2014 e 2018 que ele nunca mostrou. Ele nunca provou nenhum tipo de fraude em relação às eleições. Então, alguém que não é a Justiça Eleitoral, que não está no seu papel constitucional, está estabelecido muito claramente pela Constituição que a única corte eleitoral é a Justiça Eleitoral. Alguém que é diretamente interessado nas eleições, porque ele é candidato a presidente da República. Ficar fazendo essa retórica contra o processo eleitoral, ameaçando o Tribunal Superior Eleitoral, querendo usurpar responsabilidades que não é dele, nem do Ministério da Defesa, nem das Forças Armadas, é alguém que já está na operação de desespero de que vai perder as eleições e tenta construir um discurso para não aceitar o resultado eleitoral. Aliás, ele segue o mesmo caminho de Trump nos Estados Unidos. Bolsonaro, mais uma vez, segue o mesmo caminho de Trump. Seguiu na defesa da cloroquina, da fake news da cloroquina enquanto tratamento ineficaz, e agora da fake news sobre uma fraude na urna eletrônica que ele nunca conseguiu comprovar em 2014 e 2018. E se ele tivesse a habilidade, ele tinha que renunciar ao seu mandato, porque ele foi eleito várias vezes deputado federal e presidente da República pelas urnas eletrônicas. General Peternelli, agora a mesma pergunta para o senhor. O presidente criticou a postura da Corte do TSE, declarações recentes do presidente da instituição, ministro Edson Fachin. Bolsonaro disse, abre aspas, parece que eles, do TSE, estão dispostos daqui a 15 dias, ou seja, continuam esticando a corda até chegar o momento onde você não possa fazer mais nada. Você tem que aceitar a proposta deles, é o que disse o presidente. Qual é a sua avaliação sobre esta declaração de Bolsonaro? O TSE continua esticando a corda para não aceitar mudanças em votação, como diz o presidente da República? Roberta Padilha, uma satisfação muito grande estarmos aqui falando e debatendo assuntos de interesse da população brasileira. Importante é salientar nesse momento a participação das Forças Armadas, que é um tema que muito tem se abordado. Primeiro, que as Forças Armadas, essa participação, tem um amparo na Constituição, na Lei Complementar número 97 de 99 e também o próprio Código Eleitoral Brasileiro, que é de 1965. Ele prevê a participação.
no artigo 23, inciso 14, ele coloca exatamente esse trabalho. E esse trabalho já vem sendo realizado entre o TSE e as Forças Armadas de longo período, conforme a própria legislação executa. O Tribunal Superior Eleitoral é o responsável pelas eleições. E a participação das Forças Armadas, chamadas de GVA, a garantia da votação e da apuração, já ocorre há muito tempo. Nesse pleito atual, nós já temos a previsão de empregar aproximadamente 28 mil militares, mais de 2.500 viaturas, em torno de 141 embarcações, 31 aeronaves. Esses dados estão disponíveis. Então, existe uma parceria muito grande entre o TSE e as Forças Armadas. Então, eu acredito natural que esses questionamentos possam ocorrer e os esclarecimentos, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele é o maior interessado em que a confiabilidade das atividades sejam cada vez maiores. E eu acredito num resultado muito positivo nessas nossas eleições que estão se avizinhando. O próprio trabalho nas urnas eletrônicas começou no IME e no ITA. Então, a participação ela é latente. Segunda pergunta, então, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, recusou o convite de Bolsonaro para encontro com embaixadores sobre a segurança das urnas eletrônicas e do pleito. Em nota, o TSE afirmou que, na condição de quem preside o tribunal que julga a legalidade das ações dos pré-candidatos ou candidatos durante o pleito deste ano, o dever de imparcialidade o impede de comparecer a eventos por eles organizados. Como o senhor avalia esta situação, começando agora pelo deputado general Peternelli? Eu acompanhei, Roberta, na semana passada, uma audiência pública que ocorreu no Senado Federal. Ele foi propiciado pelo senador Girão e exatamente visava debater e aumentar a confiança que todos nós temos que ter nas urnas eletrônicas. O presidente, o ministro Edson Fachin também foi convidado, não pôde comparecer. Lá tiveram outras pessoas que executaram essa atividade e esse posicionamento do TSE de imparcialidade, que coincide com a imparcialidade das Forças Armadas, é uma decisão exclusiva do ministro. Ele, como o responsável pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve tomar as decisões que julgar mais oportuna, de tal maneira que o pleito seja o mais transparente, com maior credibilidade possível. E é nesse mesmo foco que todos nós estamos envolvidos. Bom, o presidente do TSE repassa a mesma pergunta ao deputado Padilha. O presidente ministro Edson Fachin recusou o convite de Bolsonaro para o encontro com embaixadores sobre a segurança das urnas eletrônicas e do pleito. Em nota, o TSE afirmou que, na condição de quem preside o tribunal que julga a legalidade das ações dos pré-candidatos ou candidatos durante o pleito deste ano, o dever de imparcialidade o impede de comparecer a esses eventos. Como o senhor avalia esta situação, deputado? Está mais do que correto o presidente do TSE não participar desse espetáculo dantesco que o presidente Bolsonaro quer fazer com os embaixadores internacionais. Nós assistimos à apresentação feita pelo ministro da Defesa no Congresso Nacional e, mais uma vez, o ministro da Defesa falou de fraudes que nunca foram comprovadas. Aliás, se ele fosse lá para apresentar papel, esse sim, constitucional e legal, que as Forças Armadas sempre fizeram, de apoio logístico, apoio de segurança, dito aqui pelo meu colega general Peternelli, seria um grande serviço. Mas não, ele foi lá fazer uma apresentação querendo questionar o processo eleitoral de 2014, 2018 de fraudes que eles nunca comprovaram. Bolsonaro fazer um espetáculo desse para os embaixadores é mais uma demonstração do caminho do isolamento que Bolsonaro coloca no Brasil. O Brasil já é mal visto por parceiros internacionais fundamentais pela postura antiambiental do governo Bolsonaro, pelo desrespeito aos direitos dos povos indígenas,
por ter colocado o Brasil no mapa da fome de novo, e agora querer fazer, junto aos embaixadores, junto aos diplomatas de outros países, um espetáculo dantesco de quem quer fazer um discurso que é uma retórica para não reconhecer o resultado eleitoral. As Forças Armadas têm um papel constitucional muito claro, aliás, elas estão faltando com esse papel, por exemplo, no monitoramento e controle das armas que estão sendo liberadas no Brasil. Elas têm um papel importante de apoio à logística das eleições, sempre fizeram, tem que ficar nesse canto, esse é o espaço delas, do ponto de vista, do ponto de vista legal e constitucional. E está correto o Tribunal Superior Eleitoral não participar desse espetáculo de Bolsonaro junto a outros diplomatas, que vai colocar o Brasil ainda mais no isolamento pela postura de Bolsonaro. Vamos à terceira pergunta, então. A Comissão de Transparência das Eleições foi instituída pelo ministro Barroso, então presidente do TSE, com o objetivo de aumentar a participação de especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral, contribuindo assim para resguardar a integridade das eleições. Participam da comissão representantes de instituições, de órgãos públicos e da sociedade civil, além de especialistas em tecnologia da informação. As Forças Armadas fazem parte dessa comissão e fizeram propostas sobre essas eleições. 10 das 15 propostas foram acolhidas parcial ou totalmente pelo TSE. Outras 5 recomendações feitas pelos militares serão analisadas somente para o próximo ciclo eleitoral. Apenas uma proposta foi rejeitada. Ela foi enviada pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira. Como o senhor avalia o atual cenário da relação entre o TSE e as Forças Armadas neste momento, começando novamente pelo deputado general Peternelli? Eu avalio a relação das Forças Armadas com o TSE de uma maneira muito natural. Conforme nós falamos, esse trabalho que interage ao TSE e às Forças Armadas já começou há mais tempo. E ocorreu esse convite. Eu achei coerente o convite, já que as Forças Armadas no nosso país, na política de defesa nacional, o Exército, ele é responsável exatamente pela guerra eletrônica, responsável exatamente nesse foco de ingerências que podem ocorrer na internet ou em outros aspectos. Convidado a participar, apresentou sugestões que não me compete abordar sobre a mesma. Se foi convidado, logicamente ele tem que contribuir com o aperfeiçoamento e com a transparência. Essas perguntas foram muito bem delineadas e o próprio ministro da Defesa insistiu em 3 aspectos que já foram bastante debatidos para que ocorressem: teste com as urnas novas, aspectos do programa que faz a contagem geral, mas eu vejo o relacionamento das Forças Armadas com o Tribunal Superior Eleitoral bastante institucional. Eles estão lá para expressar com franqueza, com muita tranquilidade, com muita transparência a contribuição que eles podem dar exatamente nesse pleito. Volto a salientar que os próprios militares participaram das primeiras urnas eletrônicas. A composição, a estrutura das urnas eletrônicas teve uma participação muito grande dos engenheiros do IME e, em especial, do ITA, que foram estruturadas. Acredito que o relacionamento deve continuar nesse pleito técnico e colaborativo entre o TSE e as Forças Armadas. Deputado, a mesma pergunta, deputado Padilha. A Comissão de Transparência das Eleições foi instituída pelo ministro Barroso, então presidente do TSE, com o objetivo de aumentar a participação de especialistas, representantes da sociedade e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral, contribuindo para resguardar a integridade das eleições. Participam da comissão representantes de instituições, de órgãos públicos e da sociedade civil, além de especialistas em tecnologia da informação. As Forças Armadas fazem parte dessa comissão, fizeram propostas sobre as eleições. 10 das 15 propostas foram acolhidas, parcial ou totalmente, pelo TSE. Outras 5 recomendações feitas pelos militares, aí serão analisadas somente para o próximo ciclo de eleições. Apenas uma proposta foi rejeitada. Ela foi enviada pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira.
Como o senhor, então, deputado Padilha, avalia esse cenário da relação entre o TSE e as Forças Armadas? Roberta, não é nada natural a postura das Forças Armadas que está tendo em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Nem das Forças Armadas, nem do presidente Bolsonaro. A própria frase aqui que vocês destacaram mostra isso. Não tem nada que o presidente da República falar que o TSE está esticando a corda. Muito menos o ministro da Defesa querer fazer qualquer tipo de exigência em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, exigência de respostas, calendário de resposta, ou dizer que vai fazer uma apuração paralela. Como foi dito pelo ministro da Defesa, tem que organizar uma apuração paralela, tem que fazer uma auditoria. Isso não é nada natural, porque não é da natureza das Forças Armadas querer tutelar as eleições, querer estabelecer quais serão as regras das eleições, querer questionar o papel do Tribunal Superior Eleitoral, que é a corte responsável pela condução das eleições, não é as Forças Armadas. Não é nada natural uma força que é armada, ou seja, que detém o monopólio das armas, querer interferir nas eleições, querer estabelecer regras. Não foram só as Forças Armadas convidadas, o TSE convidou a OAB, convidou universidades, convidou entidades da sociedade civil, todas elas fizeram sugestões, apontamentos, nenhuma delas está cobrando, está querendo exigir regra nenhuma. Nenhuma delas está dizendo que vai fazer uma apuração paralela, tem que fazer uma apuração paralela, questionando as decisões do TSE. Nenhuma delas está dizendo que o TSE continua esticando a corda. Ou seja, é inadmissível a postura de qualquer ministro da Defesa ou do presidente da República que queira pressionar o TSE, queira tutelar o TSE. Eu diria que o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas têm que voltar a usar a farda das suas instituições, que é o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, instituições importantes no Brasil, e tirar a farda do bolsonarismo. Eles agora estão usando a farda do bolsonarismo, de quem quer alimentar a retórica de que as eleições têm algum tipo de fraude para alimentar a possibilidade de questionamento a uma derrota de Bolsonaro. Vamos para a quarta pergunta, então, agora começando pelo deputado Padilha. Deputado, qual deve ser, então, o papel das Forças Armadas nessas eleições? É o papel que está na Constituição, Roberto. Cabe às Forças Armadas apoiar do ponto de vista logístico todo o exercício das eleições, como vem fazendo ao longo de anos. Aquilo que é estabelecido exatamente pela nossa Constituição, estabelecido pelo processo eleitoral. As Forças Armadas já contribuíram fortemente com a parte logística, com apoio à garantia de segurança, tem que se preparar para garantir a segurança, por exemplo, nas áreas de fronteira, na Amazônia, que virou terra sem lei com as ações do governo Bolsonaro, tem que se preparar para garantir a segurança nas áreas onde as atividades ilegais se propagaram no Brasil, sobretudo na região amazônica brasileira, nas áreas de proteção ambiental. Pode fazer sugestões, como a OAB fez, como as universidades fizeram, como que estão participando de um conjunto de sugestões técnicas, mas respeitar a decisão do TSE. Não pode fazer questionamento em relação ao TSE. As Forças Armadas hoje, o seu ministro das Forças Armadas, infelizmente, está cumprindo o papel da retórica do Bolsonaro. Bolsonaro sabe que vai perder a eleição, porque nós estamos com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, estamos com os estudantes sem conseguir se manter nas universidades, estamos com a fila do SUS aumentando, estamos com as estruturas de proteção ambiental sendo desmontadas no nosso país. O Brasil virou um par internacional e por isso o Bolsonaro está preparando uma retórica de questionamento das eleições. Não cabe às Forças Armadas participar disso. Não cabe às Forças Armadas usar a farda do bolsonarismo. Tem que ficar na farda das suas instituições, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que tem um papel constitucional e um papel legal já pré-estabelecido de participação nas eleições. Então é inadmissível qualquer tentativa das Forças Armadas de querer tutelar as eleições no Brasil. Deputado Peternelli, qual deve ser o papel das Forças Armadas na eleição? Nós já abordamos esses aspectos, que tem o amparo na Constituição, que tem o amparo na Lei 97, que tem o amparo na própria estrutura do Código Eleitoral Brasileiro. Volto a salientar, de 265. Eu gostaria de chamar a atenção para um artigo que está no Código Eleitoral, que é o 243. Lá considera inadmissível
todas as atividades que visam criar polêmica entre as Forças Armadas, das Forças Armadas contra a sociedade e da sociedade contra as Forças Armadas. Então, eu acredito efetivamente que as Forças Armadas têm contribuído o seu papel. Os aspectos eleitorais nós vamos observar à frente, não podemos antecipar nenhum dado, temos que salientar que o Brasil superou aspectos de pandemia, de guerra mundial, tem dado um auxílio emergencial, alterou o Bolsa Família de R$ 190 para um Auxílio Brasil de R$ 600, combatendo efetivamente a desigualdade brasileira. Hoje o país tem a condição do Covid adequada em relação a aspectos mundiais. Em termos de infraestrutura, modificou totalmente os aspectos do mar, das ferrovias, das aerovias e assim sucessivamente. Eu vejo como muito positivo os aspectos e os resultados que o governo federal tem obtido. Inclusive, um aspecto muito importante é a própria transposição do Rio São Francisco. Todos são aspectos que denotam uma execução muito positiva. Com a Petrobras superando bastante deficiências, débitos anteriores, com o Correio se tornando muito lucrativo, e é dentro dessa forma que nós vamos com confiança para as próximas eleições. Conversamos com os deputados federais Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, General Peternelli, do União Brasil, também de São Paulo. Obrigada aos dois pela participação.